Se coloque de pé. Samuel está conosco, é obreiro da casa do Senhor, está estudando lá em Dallas, é isso mesmo? Irmãos, queria tanto que o Arão estudasse lá com ele. Vamos ver, né? Quem sabe Deus providencia. Ele vai ter a oportunidade de deixar Deus usar ele para falar conosco. Se coloque de pé. Estenda suas mãos para cá. E vamos orar pelo servo do Senhor. Pega esse microfone aqui, Samuel. Glória a Deus. Pode aumentar o microfone dele um pouquinho, Vini? Glória a Jesus. Amanhã ele tem que... Amanhã também vai... Domingo é você, né? Domingo. Irmãos, amanhã nós temos congresso lá em Denver. É amanhã mesmo, né, pastor? Congresso das irmãs, da Use a Fé. E domingo também. Então, vocês todos estão convidados. Amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, como o Senhor já falou conosco, mas a palavra oficial Senhor, o Senhor sempre fala, agora é a mensagem a qual o Senhor vai continuar falando e vai confortar os nossos corações e que nós possamos dar atenção e dar crédito àquilo que vai sair da boca do servo do Senhor e que o teu nome possa ser glorificado. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que pode abrir sua Bíblia em 1 João. Aliás, eu vou trazer 2 textos hoje, tá bom? Então, fique atento aí. 1 João 3, versículo 8. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E depois nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 4, versículo 11, tá bom? Então, 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. Feliz de estar de volta aqui. Essa igreja foi a primeira igreja da minha vida. Eu nasci aqui, passei uns anos aqui. Deus trouxe de volta para a glória de Deus. Sempre meu coração fica transbordando de alegria quando estou nessa casa. Irmãos, encontraram 1 João, capítulo 3, versículo 8? Diz assim: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Mateus 4,11 diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te entregar minha vida agora, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, falando à sua igreja de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode ocupar seu assento, por gentileza, desde que se você estiver sentado, você não parar de glorificar, você pode se assentar. E se dizer, Samuel, se eu sentar, eu vou parar de glorificar, então pode ficar de pé mesmo, vai ser melhor, né? Amém? Irmãos, Mateus capítulo de número 4 narra uma história onde o nosso Senhor Jesus, ele já tinha sido batizado, o nosso Senhor Jesus já tinha sido batizado nas águas, e o Espírito Santo do Senhor direciona ele até o deserto. O Espírito Santo do Senhor conduz ele até o deserto. Nós vemos aqui que Jesus está prestes a começar o seu ministério. Jesus ainda não começou o seu ministério. Jesus ainda não estava pregando. Jesus ainda não estava anunciando as boas novas. Jesus estava se preparando para o seu ministério. Você vê que o ministério de Jesus só começa quando João é preso. Você percebe que Jesus só começa o seu ministério quando o ministério de João acaba? Então, quando João é preso, João Batista é preso, Jesus é guiado até o deserto pelo Espírito Santo do Senhor. E sabe o que eu entendo aqui já? Nem todas as nossas lutas são ocasionadas pelo diabo. Nem todas as nossas dificuldades são ocasionadas pelo diabo. Você vê que o Espírito Santo do Senhor que direcionou Jesus até o deserto, você vê que o Espírito Santo do Senhor direcionou Jesus até um lugar deserto. Por quê? Porque há muitos momentos que em lugares bons, em lugares com provisões, em lugares onde o seu conforto é, aleluia, garantido, talvez nesses lugares o Espírito Santo do Senhor não tem voz no seu coração.
Aí você vê que Deus permite muitas vezes nós entrarmos no deserto, nós vivermos no deserto. Aqui a palavra diz que Jesus foi direcionado ao deserto. Ele ficou 40 dias jejuando e orando. Você vê que Jesus não começa um ministério sem antes ter um particular com Deus. Aí o que acontece? Muita gente quer começar a ter ministério, quer pregar, quer cantar. Isso é muito bom, mas não tem particular com Deus primeiro. Aleluia, irmão. Então você percebe que Jesus fez todas as etapas. Jesus passou por todas as etapas necessárias para começar os seus trabalhos aqui na terra. Jesus passa por esse deserto. Jesus é guiado por esse deserto. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o diabo vem para tentar. Aleluia. Quando Jesus chega no deserto, Jesus é batizado, para quem não lembra, Jesus quando é batizado, há um encontro da Trindade. O Deus Pai brada, o Deus Espírito Santo desce em forma de pomba, e o Deus Filho, que é o Jesus, ele recebe toda essa presença através do batismo. Jesus passou ali por um momento histórico de batismo e é conduzido ao deserto. Ele é guiado por Deus ao deserto, e ele foi tentado no deserto. Aí você pode perguntar: Samuel, mas Deus tenta alguém? Não é que Deus quer tentar a sua vida, não é que Deus quer tentar a vida de Jesus, mas Ele permite certas circunstâncias para pôr à prova o nosso caráter. Você entende que há situações que Deus permite para provar o seu caráter. Há dificuldades que Deus permite para provar o seu caráter. Há dificuldades que Deus diz: eu vou deixar acontecer para ver quem é quem está comigo e quem não está. Aleluia. Não reclame da prova, não reclame do deserto. Tenha a convicção que se Deus permitiu você entrar no deserto, Ele também tem poder para tirar você da mesma. Então Jesus foi lá, foi testado, foi provado, aleluia, pelo diabo. E como eu disse, ele foi preparado. Ele foi para se preparar. Ele foi jejuar. Ele foi orar. Em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21, diz uma história onde os discípulos chegam a Jesus e dizem assim: Jesus, olha, a gente está tentando expulsar demônio, mas o demônio não sai. Aí Jesus diz o seguinte: há demônios que só saem com jejum e com oração. Há situações que é só com jejum e com oração. Há problemas que só são resolvidos com jejum e oração. Aleluia. Há momentos que nós precisamos criar um particular com Deus. Deus falou muito comigo no critério de particular. No meu íntimo, antes de vir para cá, Deus falava muito particular, porque Deus veio para desfazer as obras do inimigo. Mas para você ser ferramenta nesse trabalho, você precisa ter um particular. Você precisa ter uma intimidade, você precisa ter uma experiência com Deus. E quando eu digo experiência, não é anos na igreja, é momentos no seu quarto, é momentos no secreto, é momentos no deserto que está só você e Deus, é no momento onde não tem mais ninguém com você, é no momento onde aqueles amigos dizem: olha, eu estou com você até o final, não estão mais, mas Jesus está com você, meu filho, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você, Ele permitiu você chegar até aqui, mas não foi em vão, ainda tem projeto, ainda tem trabalho, ainda tem promessa para Deus cumprir na sua vida. Rabadacaiossévia. Então Jesus, ele ensina da forma prática que é necessário jejum e oração. E aí o diabo vem tentar, o diabo vem com propostas para Jesus, e ele vem com 3 tipos de propostas. Aleluia. Se você for ler Mateus capítulo de número 4, você vê que o diabo é muito astuto, porque ele sabe das condições de Jesus. Nós sabemos muito bem, Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Também sentia fome, também tinha dificuldades, também tinha cansaço. Então o diabo vem, se aproveita dos 40 dias que Jesus estava jejuando e diz assim: olha, o senhor está com fome? Por que não pede para Deus para transformar as pedras em pães? Por que não pede ao seu pai para te alimentar nesse momento difícil? Mas Mateus 4,4, Jesus vai dizer: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Posso te dizer uma coisa? A primeira estratégia para você vencer o inimigo, o primeiro tópico para você vencer o inimigo, a primeira arma para você vencer o inimigo é você estar alicerçado, alimentado e cheio da palavra de Deus. Aleluia. Filho que é filho conhece a palavra do Pai. Filho que é filho conhece a voz do Pai. Filho que é filho sabe da vontade do Pai. Então eu quero te perguntar, será que hoje você é filho? Será que você se encontra na posição de filho? Será que você vive como um filho que conhece a palavra, ouve a palavra, conhece a voz de Deus, conhece a presença de Deus? Deus está dizendo para alguém aqui, para você vencer essa batalha, primeiro tem que ser alicerçado na palavra. Irmãos, não caímos no problema de deixar a palavra de escanteio. Não caímos no problema de deixar a palavra como segunda opção. Aleluia. Por quantas vezes talvez você disse: Deus, hoje eu quero uma palavra revelada para mim. Hoje eu quero uma profecia para mim. Posso dizer uma coisa? A profecia é bíblica sim. A profecia é poderosa sim. Mas você às vezes só espera de homens, sendo que a resposta que você precisa contém 66 livros que se chama a Bíblia Sagrada. Ah, eu quero uma palavra revelada. Eu quero profecia. Meu filho, pode abrir a Bíblia e começar a ler, porque tem 66 livros dizendo como fazer, como enfrentar, como se alimentar, como orar, como jejuar. Arabadacaio. Eu estou pregando para uma igreja aqui que Deus está dizendo: eu quero alicerce na palavra, eu quero firmeza na palavra, eu quero fundamento na palavra. Para você vencer o inimigo é através da palavra. Você entende aqui que o diabo, eu até esqueci dessa parte, antes de Jesus dizer da palavra, o diabo diz: se tu és filho de Deus. Sabe o que acontece? O diabo, ele gosta de gerar crise em identidade. O diabo gosta de gerar crises em identidade. O diabo quer mostrar algo que você não é. O diabo quer fazer sua cabeça para você se colocar numa posição que já não é mais sua. Aleluia. Ele diz: se era o filho de Deus, ele realmente era filho de Deus. Mas o diabo, se você for para Gênesis, capítulo de número 1, melhor dizendo, 2 para o 3, você vai ver que o diabo ele desperta uma crise de identidade. O diabo é astuto. Ele é o pai da mentira, mas ele não chega com falas com a cara de mentira. Você vê que ele chega e fala: se és o filho de Deus. Ou seja, ele quer testar a posição de Jesus, que é filho de Deus. Só que quem é filho não precisa de teste, não precisa de prova. Quem é filho, pronto, acabou. Se o Arão chegar no pastor e dizer assim: ó, pai, o senhor é meu pai? Ou chegar na Miss Teresa: mãe, a senhora é minha mãe? A missionária não precisa provar nada, porque foi gerado dentro dela. Quanto mais nós somos filhos de Deus, Imago Dei, que significa imagem à semelhança de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não tenha dúvidas da sua identidade. Você é meu filho, você é minha filha. Não deixe que as pessoas rotulem quem você é. Quem você é já está escrito: você é filho e você é filha. Não se coloque no lugar de escravo. Você já foi liberto. Hoje você é chamado de filho de filha. Você tem tratamento de filho de filha. Você tem chamado de filho e filha. Você tem posição de filho e filha. Não deixe o diabo gerar dúvida em você sobre essa questão. Se eres filho de Deus, eu não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e pronto, acabou. Então, depois desse teste, primeiro teste, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo chega novamente, aleluia. No versículo 6, de novo, crise de identidade. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Sabe o que acontece aqui? Eu percebo que o diabo ele é manipulador. Porque o que acontece? Ele diz: se tu és filho de Deus, lança daqui de cima, porque o Senhor dará ordem
aos anjos a teu respeito. Só que aí vem a pergunta, qual que é o propósito de se lançar? Qual é o propósito de se jogar? Qual é o propósito de se lançar de um lugar alto? Qual era o propósito do diabo? Realmente, se Jesus se lança dali e os anjos seguram ele, nós teríamos ali um grande ajuntamento de pessoas para servir a Jesus. Tendo em vista que muitas pessoas naquela época queriam seguir a Jesus pelos seus feitos, não pelo que era. Então imagina comigo, se Jesus se lança daquele lugar alto e os anjos salvam ele, você percebe que Jesus acumularia mais seguidores. Você percebe que Jesus ajuntaria mais pessoas. Você percebe que Jesus iria testificar ainda mais que Deus era com ele. Só que o que o diabo queria manipular de Jesus era a chamada dele. Jesus, ele não veio para provar que os anjos estavam com ele, se Deus estava com ele. Jesus veio pregar o evangelho da salvação. Jesus não veio para se mostrar, eu sou o tal. Jesus veio e lavou os pés dos discípulos. Sabe o que eu estou pregando para você aqui nesta noite? Aleluia! Enquanto o diabo queria, de uma forma manipuladora, fazer com que Jesus tivesse mais seguidores falsos, Jesus não veio para ter seguidores falsos. Jesus veio para pregar o evangelho da verdade e alcançar pessoas que verdadeiramente querem o evangelho. Aleluia! Então você vê que às vezes o inimigo traz uma proposta que parece melhor, que parece mais bonita, que parece mais uma coisa mais interessada, tendo em vista que seria muito mais fácil Jesus ajuntar pessoas se jogando de um lugar alto e sendo salvo do que pegar, arrepender-vos, raça de víboras, não é verdade? Seria mais fácil Jesus se jogar lá de cima e arrumar mais pessoas para andar com ele, do que pregar mais do inferno do que do céu. Se você for estudar no Novo Testamento, você vai ver que Jesus falou mais do inferno do que falou do céu. Seria mais fácil, não seria? É isso que o diabo quer fazer. O que o diabo fez no Jardim do Éden? Adão e Eva estavam tão confortáveis, andando com Deus, passeando com Deus, cuidando dos animais, se alimentando de toda a árvore, mas de repente o diabo desperta o quê? Manipulação. Tá bom, não tá? Mas imagina se estivesse melhor. É assim que o diabo chega. É bom ficar aqui nesse jardim, né? Agora imagina você reinar, somente você e mais ninguém. O diabo, ele vem com essa crise de identidade. O diabo vem querendo distorcer quem você realmente é. O diabo vem querendo distorcer as suas promessas. O diabo vem querendo distorcer aquilo que Deus disse que você ia ser. Aleluia. Só que aí Deus me lembra uma passagem em Números 23, 19, que ele não é filho do homem ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pera aí, se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que será? Será que ele vai cumprir a promessa ou não vai? Será que ele vai cumprir o chamado ou não vai? Será que vai cumprir o ministério ou não vai? Será que ele vai cumprir o que ele falou ou não vai? Ele vai cumprir, porque ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo, ele é um Deus verdadeiro, ele não falha, não tarda, não peca, não erra, porque ele está com controle em suas mãos, ele está regendo a sua vida, ele está dirigindo a sua vida, e não vai ter diabo para te enganar, não vai ter demônio para te enganar, se você se colocar na posição de filho, e entender que a chamada de Deus é maior do que qualquer outra proposta, o diabo não vai te parar, meu filho. Não contente, o diabo vem de novo tentar Jesus mais uma vez. A palavra diz novamente, o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor Deus, e só a Ele tu servirás. Você percebe que o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus ao deserto, mas o diabo conduziu Jesus até o mais topo do planeta? Ou seja, o que significa isso, Samuel? Nem a pessoa que está embaixo, nem sempre a pessoa que está embaixo foi conduzida pelo diabo, mas também nem sempre a pessoa que está em cima foi conduzida por Deus. Preste atenção com os olhares, preste atenção com as aparências. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, mas quem levou Jesus para o topo para ver todos os reinos foi o diabo. Então não julgue você quem está por cima está sendo conduzida por Deus, e nem quem está por baixo está sendo conduzida pelo diabo. Você percebe, você entende
que o mover de Deus é algo que muitas vezes até é inexplicável. Enquanto Deus oferece a Jesus um deserto para jejuar 40 dias, o diabo oferece todos os reinos do mundo para ele controlar. Enquanto Deus conduz ele para o deserto, para passar fome, para passar dificuldade, para passar frio, para passar calor, para passar por solidão, o diabo leva ele até o mais topo e diz, ó, se tu me adorares, tudo isso será teu? O diabo gosta de inverter os valores. O diabo gosta de trocar as posições. No Éden, ele quis inverter as posições de Adão e Eva, de filhos para Deus. E ele conseguiu. Mas fazer a cabeça de Jesus ele não conseguiu. Fazer a cabeça de Adão e Eva ele conseguiu, mas fazer a cabeça de Jesus ele não conseguiu, porque Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, porque a palavra de Deus diz que só ao Senhor adorarás. Ei, posso dizer uma coisa? Talvez a proposta que chegou para você parece boa, talvez o convite que chegou para você parece bom, talvez aquilo que está na sua mesa hoje parece bom, mas Deus está dizendo, permanece na minha presença, permanece na minha promessa, permanece na minha chamada, permanece na minha presença, que você vai vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não se importe com a posição mais elevada. Se importe em estar na posição que Deus quer que você esteja. Não se importe em estar no mais visível. Se importe de estar onde Deus quer que você esteja. Enquanto os discípulos discutiam quem se sentaria à direita de Jesus, quando ele subisse aos céus, Jesus pega uma bacia, pega o pé deles e começa a lavar. Você vê que o evangelho é muito mais do que aparência e posições. A chamada de Deus para nossas vidas é muito maior do que posições. Tem a ver com o nosso interior, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa mentalidade, se a nossa mentalidade está alinhada com Cristo ou não. Sabe o que eu acho interessante? O diabo traz 3 propostas para Jesus, baseadas na Bíblia. O diabo é tão astuto que ele usa da Bíblia para fazer um embasamento para o que ele pensa. Ele pega a Bíblia, distorce a Bíblia e diz, ó, Jesus, está escrito. Mas Jesus diz, também está escrito. Sabe como nós vamos vencer as batalhas diárias de hoje em dia? Sabe como nós vamos vencer as relações ruins que nós temos? Sabe como nós vamos vencer as batalhas travadas dia após dia? É tendo conhecimento daquilo que Deus falou para as nossas vidas. É ter conhecimento daquilo que Deus revelou para os homens. É ter a convicção de que Deus falou e vai cumprir. É ter a convicção que agora pode estar difícil, agora pode não ter jeito, agora talvez você não veja horizonte. Irmãos, deserto, o norte, o sul, o leste, o oeste é igual. Mas Deus está dizendo a mesma palavra que Ele diz em Isaías 43, 18, 19. Eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que acontece? Jesus estava 40 dias jejuando, 40 dias no deserto, talvez estava cansado, talvez estava sem fadiga, talvez estava na solidão, aí Deus estava dizendo, eu estou preparando o caminho, eu estou preparando o caminho. Posso dizer uma coisa? Talvez hoje você se encontre no deserto, talvez hoje você foi tentado, talvez hoje as propostas chegaram, mas Deus está dizendo, eu estou preparando um caminho. Você vê que Isaías diz, um caminho no deserto e rios no ermo? Eu não preparei isso, mas se o Espírito Santo está me levando, vamos lá. Caminho no deserto e rios no ermo. Se você está no deserto, você olha para frente, para trás, direita, esquerda, é a mesma coisa, é deserto, só tem areia, não tem nada nos horizontes. Quando Deus diz que está colocando um caminho no deserto, Ele está dizendo, aonde não tem saída, eu vou fazer uma saída para você. Aonde não tem visão de saída, eu vou preparar uma visão de saída. Aonde não tem uma porta aberta, eu vou construir a porta e eu vou abrir para ela, para você passar. Deus está dizendo para alguém aqui, pode estar difícil, pode estar cansativo, talvez o diabo está tentando, talvez o diabo está caçoando, talvez o diabo está apontando, mas Deus está dizendo, eu estou preparando um caminho, eu estou preparando um caminho, para você não ter mais jeito, você não enxerga a saída, mas Ele já preparou o caminho.
Caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é deserto também. Rio no deserto, peraí, deserto é o quê? Areia, sol, mais nada em volta. Se Deus diz que Ele já preparou o caminho, e agora preparando o rio, significa que talvez até agora você estava em espírito de jejum, sem sustentação, sem alimentação, sem forças, fraco, cansado, com fome, com sede. Mas Deus diz que não vai só preparar o caminho, mas vai preparar o alimento, o suplemento para você aguentar o caminho. Você vê, irmão, que quando Isaías diz caminho no deserto e rios no ermo, peraí, rio no deserto? Água no deserto? Meu filho, o que Deus tem para a sua vida, de início pode não parecer igual ao do diabo, mas é melhor. O diabo te leva aos lugares, mas esses lugares não têm sustentação. Jesus te leva a lugares que parece que não tem sustentação, mas Ele mesmo cria o sustento para você. O deserto não tem caminho, Ele abriu o caminho. O deserto não tem água, Ele trouxe água. Sabe por quê? Porque se Ele só abrir o caminho, talvez você não vai aguentar. Se Ele abrir só o caminho, talvez você vai cansar. Se Ele abrir só o caminho, talvez vai parar de dizer assim, Deus, eu vou morrer, eu não consigo mais. Mas Deus está dizendo, eu estou preparando a água, eu estou preparando o alimento. De fome você não vai morrer, de sede você não vai morrer, de falta de Deus você não vai morrer, porque Ele está preparando rios no ermo, Ele está trazendo sustento, Ele está trazendo embasamento, Ele está trazendo aquilo que vai te fundamentar para prosseguir em frente. Mas você percebe que o alimento só chegou depois da tentação? Você vê que a provisão só vem depois da tentação? O ministério só veio depois da tentação? Os milagres só vieram depois da tentação? O nome falado só veio depois da tentação? As maravilhas só vieram depois da tentação? Para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você precisa de marcas, você precisa de cicatrizes, você precisa de vivência, você precisa de experiência. Samuel, por quê? Para eu estar forte o suficiente para aguentar? Não, mas para você ter certeza que no passado Deus operou, no presente vai operar e no futuro vai operar também. As marcas, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu carrego as marcas de Cristo. Quando nós tratamos de marcas no âmbito do Evangelho, nós tratamos de experiências. Quando nós falamos que nós precisamos de marcas, estou dizendo para você, você precisa de marca, de cicatriz, de experiência, não é para te trazer dor, não é para te trazer mal-estar, mas é para você olhar e dizer assim, olha da onde eu vim, olha da onde Deus me tirou. Talvez desse deserto você pode até sair, mas sair com marcas. Mas as marcas não são para te envergonhar, as marcas serão para te sustentar e dizer assim, olha, Deus foi comigo. As pessoas vão olhar, nossa, ele tem marcas, tenho marcas mesmo, Jesus fez eu passar por isso, Jesus fez eu passar por aquilo, eu tenho marcas sim, eu tenho cicatrizes sim, mas isso aqui não é, aleluia, para minha derrota, isso aqui é para minha vitória. Sabe por quê? As marcas testificam quem eu sou, as marcas testificam de onde eu vim, e as marcas testificam a quem eu sirvo. Quando Jesus é ressurreto, ele chega aos discípulos, e os discípulos não acreditam que ele era Jesus. O que Jesus faz? Olha as marcas. Olha as marcas. Vão te reconhecer por causa das marcas. Não vão te reconhecer por causa de título. Não vão te reconhecer por causa de ministério. Não vão te reconhecer por cargo eclesiástico, não vão te reconhecer pelo dinheiro que você tem na conta, eles vão te reconhecer pelas suas marcas. Ou melhor dizendo, vamos reformular, no céu você vai ser reconhecido pelas marcas. Na presença de Deus você vai ser reconhecido pelas marcas. Você vê que talvez agora não tem sentido ter marcas. Jesus muito provavelmente ficou magro,
muito provavelmente ficou com pouca gordura localizada em seu corpo, ficou talvez as marcas dos ossos, mas as marcas não eram para deixar para baixo, as marcas eram para testificar: olha, eu fiquei 40 dias jejuando, eu fiquei 40 dias no deserto, eu fui tentado, mas em tudo eu fui mais que vencedor, em tudo eu resisti, em tudo eu resisti, em tudo eu permaneci, em tudo eu venci em Cristo Jesus. Bendito e exaltado. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a misericórdia de Deus descendo aqui nesta igreja agora. Pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam de uma presença, pessoas que precisavam de uma provisão. Deus está dizendo: eu te sustento hoje. As marcas podem ficar, a enfermidade pode deixar rastros, mas você vai continuar em frente. A fome pode vir, as tentações podem vir, o diabo pode vir, mas se você permanecer na minha palavra, na minha presença, você vai prosseguir. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui. Aí você percebe o porquê que o apóstolo Tiago diz, no capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, mas do diabo é para resistir. Mas espera aí, Samuel, se da aparência do mal temos que fugir, mas do diabo nós temos que resistir, qual que é a lógica? Sendo que muito provavelmente o diabo é a própria aparência do mal. Ele é o próprio cão, ele é a própria maldade em pessoa. Como é que eu vou resistir o diabo, mas fugir da aparência do mal? Sabe por que do mal você foge, mas do diabo você resiste? Em Cesareia de Filipe, Jesus estava com Pedro, fazendo perguntas. Pedro, tu acreditas que eu sou o Filho de Deus enviado por Deus? Tu acreditas que eu sou o Messias? Pedro responde que sim. E aí Jesus diz: respondestes bem, Pedro. E isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que eu entendo aqui? Por que nós devemos resistir ao diabo e não fugir do diabo? Sabe por quê? Se você está na posição de filho, você tem mais poder que o diabo. Samuel, porque eu estou em todos os cultos? Não. Samuel, porque eu sei da Bíblia? Não. Samuel, porque eu oro muito? Não. Mas porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você percebe que quando o Tiago diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Porque Deus já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Posso te dizer uma coisa? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é escolhida, porque a igreja é a noiva de Jesus, porque a igreja é o corpo, porque a igreja é aquela que vai subir para o céu e vai participar do maior evento, do maior casamento, do maior acontecimento do século dos séculos do universo, o casamento com Jesus. Sabe que Deus está dizendo para alguém? Talvez da aparência do mal você tem que fugir, mas do diabo não precisa fugir não, só resiste, porque quem está dentro de você é mais poderoso do que o tentador. Resista, igreja. Resista, igreja. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem poder, ele traz autoridade, ele traz unção para resistir. Talvez você pode dizer: olha, Samuel, eu já estou resistindo demais, eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais. Muitas foram as tentações, muitas foram as propostas, muitos foram as falácias do diabo. Pode te dizer uma coisa? Aguenta mais um pouquinho. Sabe por quê? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no versículo 9 e 10. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Ao 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Jesus, 40 dias no deserto, sem saída, com calor, com frio, sem comer, com tentação. Mas sabe o que acontece? De tanto que ele resistiu, o diabo que fugiu, e o que vem depois? Os anjos para trazer a sustentação, para trazer a provisão, para trazer o alimento. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nesta noite? Talvez as propostas foram difíceis, talvez as dificuldades foram difíceis, talvez os demônios do diabo estão vindo 5, 10, 15 para te tentar, para te provar, para te machucar, para ver se você é filho de Deus ou não. Mas Deus está dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque eu estou dando ordem aos anjos para levar alimento, eu estou dando ordem aos anjos para trazer provisão, eu estou dando ordem aos anjos para trazer um banquete, eu estou dando ordem aos anjos para trazer a sustentação. Você vê que tudo tem uma resposta, tudo tem uma saída, tudo tem uma solução, tudo tem uma provisão. Por quê? Aleluia. Talvez os 40 dias foram demorados, talvez a tentação foi ardida, talvez a tentação foi muito manipulosa a ponto de ele ter vontade de fazer algo diferente, mas depois de ter resistido, o diabo fugiu. Sabe de uma coisa? Enquanto você resistir, uma hora o diabo vai ter que sair. Enquanto você resistir, uma hora o diabo vai ter que sair. Enquanto a sua família resistir, uma hora o diabo vai ter que sair. Sabe por quê? Porque os anjos estão chegando com alimento, os anjos estão chegando com o pão, os anjos estão chegando com a provisão que você precisa. Aguenta um pouco mais, fica em pé um pouquinho mais, aguenta mais um pouquinho, ora um pouco mais, jejua um pouco mais, porque a provisão está chegando, o sustento está chegando, o banquete está chegando, a mesa preparada está chegando. Aguenta mais um pouquinho, porque o diabo vai fugir e o anjo vai chegar com a sustento. Aleluia. Glória a Deus. Então saia daqui hoje entendendo que o diabo pode ter propostas boas, ele pode ter boas atrativas, mas o que você precisa não vem dele. O que você precisa só vem do céu. As propostas parecem interessantes, os convites parecem interessantes, mas só vai receber a provisão quem resistir até o final. Se eu não me engano, Mateus 11:24 diz: mas aquele que permanecer até o final, esse será salvo. Aquele que permanecer até o final, esse será salvo. Então quero deixar você sair daqui hoje com a mentalidade: o diabo pode ser tentador, o diabo pode ser um apontador, o diabo pode ser um mentiroso, mas maior é o que está dentro de você, meu filho. Não se rebaixe para cima do diabo, não se rebaixe em meio aos demônios, não se rebaixe em meio às lutas. Tenha a convicção que aquele que mora dentro de você é maior do que a luta, é maior do que a adversidade, é maior do que o deserto, é maior que a tentação, é maior do que a fome, é maior do que a enfermidade, é maior que a cicatriz, é maior do que tudo. Ele mora dentro de você. Amém? Quantos acreditam que a partir de hoje a história vai ser diferente? Quantos acreditam que a partir de hoje não é o diabo que vai apontar o dedo, é você que vai ler a Bíblia para dizer assim: ó, aqui está dizendo que eu sou filho, aqui está dizendo que eu sou salvo, aqui está dizendo que eu sou remido, aqui está dizendo que eu sou lavado pelo sangue, então pode jogar esse dedo para lá, porque eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor.